Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para contar um caso assustador. O caso de George Smith, nos confins do mar Egeu, onde o horizonte parece infinito e a água se estende até o céu. O Royal Caribbean estava se movendo. George Smith e Jennifer, um jovem casal que acabara de se tornar marido e mulher, estavam no convés, sentindo o vento em seus cabelos e contemplando esta natureza majestosa. O mar Egeu se estendia diante deles como uma vasta vida cheia de promessas e planos. Assim começou sua jornada de casamento, que se tornou não um cruzeiro comum, mas uma história transformada em mistério. O início de uma jornada fatal. Em 5 de julho de 2005, por volta das 8 horas da manhã, no Convés 7, em uma das cabines do navio de cruzeiro Royal Caribbean, Emily Rausch, de 16 anos de Chicago, estava se preparando para um novo dia ensolarado. Fora da janela de sua cabine, Emily notou algo estranho que a alarmou. Ela viu algo que parecia sangue espalhado pela cobertura, que servia como uma espécie de escudo para o bote salva-vidas próximo. Ela também viu uma mancha de sangue perto da borda da cobertura, como se alguém, tendo sido ferido, tivesse caído ali antes de desaparecer pela borda. Emily não pôde permanecer indiferente a esta descoberta e se apressou em relatar as estranhas pegadas à equipe do navio. Uma série de outros passageiros das cabines vizinhas também descobriram estes sinais assustadores. Uma discussão animada e excitante começou nos convéses sobre o que poderia ter acontecido. Assim começou uma história que estampou as manchetes de muitas publicações internacionais. Apenas dias após um jovem casal feliz embarcar em seu cruzeiro de lua de mel pelo Mediterrâneo, a felicidade dos jovens foi subitamente interrompida por um inexplicável e terrível evento que se desenrolou na cabine número 962. As versões do que aconteceu eram variadas e confusas, incluindo um acidente, possível roubo ou até mesmo assassinato premeditado, e a investigação tornou-se um quebra-cabeça para a polícia. Rastros e evidências coletadas a bordo apontavam para múltiplos suspeitos, cada um escondendo seus próprios segredos. Parece que muitos no navio sabiam muito mais do que estavam dispostos a dizer. O que realmente aconteceu naquela noite escura a bordo? Essa é a pergunta que detetives, jornalistas e todos aqueles que seguem esta misteriosa história estão se fazendo. O casal perfeito. George Smith era um jovem alegre, curioso e brilhante. Ele nasceu na pequena cidade de Greenwich, Connecticut. Sua infância foi feliz, cheia de alegria e apoio de sua família, que vinha em primeiro lugar para George, e ele sempre manteve um relacionamento próximo com seus pais e sua irmã Brie. Seu pai, George Smith Sr., possuía uma loja de bebidas e a administrava pessoalmente. O negócio familiar não era apenas um trabalho para ele, mas uma verdadeira paixão. Em 2000, o jovem George Smith concluiu com sucesso seu ensino superior em negócios no Babson College, localizado em Massachusetts. Após a formatura, ele trabalhou por vários anos em Boston como analista de mineração de dados de computador. No entanto, seu coração sempre pertenceu ao negócio familiar. Após tomar uma decisão informada, George decidiu voltar para casa para ajudar seus pais a administrar a loja. Sob a orientação de seu pai, ele iria aprender os detalhes do negócio familiar para que pudesse assumir a loja no futuro e permitir que seus pais desfrutassem de umas merecidas férias. Em 2002, em uma de suas reuniões com amigos, George Smith conheceu uma garota que se tornou sua companheira de vida. Jennifer também era nativa de Connecticut e acabara de receber uma oferta de emprego como professora do ensino fundamental. Ela era brilhante, bonita e ambiciosa, assim como o próprio George.
Os jovens estavam completamente apaixonados um pelo outro. Os pais de George também ficaram encantados com sua escolhida. 3 anos depois, em 2005, quando George tinha 26 anos, o casal decidiu se casar e começar um novo capítulo de suas vidas. Eles celebraram seu casamento no Castle Hill Inn, localizado na pitoresca cidade de Newport, Rhode Island, e a cerimônia em si aconteceu na frente do oceano. Era um local perfeito para um evento tão importante em suas vidas. Imediatamente após a cerimônia, os recém-casados foram em uma viagem de casamento, escolhendo um cruzeiro em um navio de luxo, um dos majestosos navios da Royal Caribbean. O passeio, com duração de 12 dias, envolvia navegar pelas belas águas do mar Egeu. Sua jornada começou em Barcelona em 29 de junho e incluía paradas na Côte d'Azur da França e depois ao longo da costa da Itália. A bordo do navio, George e Jennifer rapidamente fizeram amizade com outro casal e um jovem chamado Askin da Califórnia. Josh Askin, de 20 anos, um homem com um aguçado senso de humor, rapidamente conquistou a amizade de George e daí em diante, a alegre companhia gostava de passar o tempo juntos. A última noite. Em 1º de julho, quando o navio atracou na costa italiana, eles decidiram ir para a terra juntos e se divertir o dia todo. Em 4 de julho, os jovens viajaram pela ilha, caminharam pelas ruas estreitas de sua cidade antiga, nadaram no límpido mar Egeu e provaram a culinária local em aconchegantes tavernas. Felizes e alegres, eles aproveitaram um ao outro e a atmosfera deste belo lugar. Mykonos deixou memórias inesquecíveis em seus corações, e eles planejavam também se divertir, continuando esta noite juntos no convés do navio. Após um jantar romântico, George e Jennifer se encontraram novamente com seus amigos do navio. A alegre companhia decidiu se unir e dar boas risadas para lembrar este canto exótico do mundo. A noite estava cheia de risos e emoção. Depois de desfrutar de deliciosos aperitivos e bebidas, os recém-casados, na companhia de Josh Askin, foram se divertir no cassino a bordo do navio. George e Josh gostavam de sentar na mesa de dados. Eles também se mantinham entretidos durante o jogo, enquanto Jennifer gostava de jogar na mesa de pôquer. Ao final da noite, os recém-casados haviam perdido uma quantidade não insignificante de dinheiro. Sem arrependimento, eles brincaram sobre a perda, afinal, era sua lua de mel. Depois que o cassino fechou, aparentemente os amigos decidiram continuar sua noite de diversão. O último vídeo de George foi gravado por volta das 2h30 da manhã em uma das muitas câmeras de segurança do navio. As filmagens o mostravam saindo do cassino, mas isso não significava que George voltaria para sua cabine. Nas primeiras horas da manhã de 5 de junho de 2005, na ilha grega de Mykonos, um misterioso enredo começou a se desenrolar. George Smith, de 26 anos, um recém-casado que estava em um cruzeiro pelo Egeu com sua esposa Jennifer, desapareceu. Na noite anterior, George estava supostamente tendo um tempo ativo, aproveitando a atmosfera de diversão e luxo do navio. Tudo parecia inofensivo naquela noite, mas a sequência revelou-se muito mais sombria. O mistério se desenrola. O capitão do navio examinou a cabine sob cuja janela haviam sido encontradas pegadas estranhas, bem como o local no convés. Não havia ninguém na cabine. As pegadas e evidências disponíveis indicavam que algo sério havia acontecido. O possível desaparecimento dos recém-casados estava relacionado à violência. A notícia rapidamente chegou a todos os visitantes do navio. Havia um alarme a bordo do navio. Os passageiros estavam perturbados pelos estranhos eventos. O convés 7 foi isolado. Ninguém era deixado entrar ou sair de suas cabines. A tripulação do navio verificou minuciosamente
cada possível estabelecimento no navio, na esperança de encontrar os desaparecidos George e Jennifer. Após a descoberta de sangue, presumiu-se que os recém-casados haviam misteriosamente desaparecido. Tomando a situação em suas próprias mãos, o oficial superior dirigiu-se ao camarote deles para chegar ao fundo do que estava acontecendo. De todos os vestígios disponíveis, levantou-se a hipótese de que George poderia ter caído pela borda do navio. Enquanto isso, do outro lado do navio, a busca pelo jovem casal ainda estava acontecendo. Por volta das 10 horas da manhã, Jennifer foi encontrada no spa do navio, onde estava tendo uma sessão de massagem pré-agendada. Sua expressão facial falava de profunda surpresa e preocupação. Ela afirmou não saber do paradeiro de seu marido e que não o via desde a noite anterior. Jennifer revelou que quando acordou naquela manhã, seu marido não estava lá. A princípio, não pareceu incomum para ela, porque ele havia passado a noite com amigos e pela manhã estava em outra cabine. Então ela não procurou por seu marido, mas foi para um tratamento de spa, sem se incomodar com sua ausência. Ao meio-dia, as autoridades turcas chegaram a bordo para iniciar uma investigação. O capitão do navio tranquilizou os passageiros ansiosos e anunciou que os eventos anormais exigiam cooperação com as autoridades locais. Ele enfatizou que era uma medida necessária para esclarecer as circunstâncias e expressou esperança de que a situação seria resolvida em breve. Os policiais começaram seu interrogatório com a esposa do homem desaparecido, Jennifer. Seu estado agitado e a aparente falta de informações sobre seu marido a tornaram a principal suspeita. Ela disse que não via George desde a noite anterior e que homens de uniformes brancos da Royal Caribbean haviam aparecido em sua porta anunciando que seu marido poderia ter caído pela borda do navio. Eles também notaram vestígios de sangue na cobertura do barco, após o que não havia dúvidas de que algo terrível havia acontecido com George. Os investigadores examinaram minuciosamente a cabine 962 no navio de cruzeiro. Esta cabine era uma bagunça. Talvez fosse o resultado de uma busca apressada ou até mesmo de uma luta. No banheiro, pequenas gotas de sangue foram encontradas no tapete e na toalha, e havia impressões digitais no corrimão da varanda. Os investigadores turcos também encontraram 2 pequenas manchas de sangue na roupa de cama, cada uma com cerca de 2 centímetros de comprimento. Estas amostras foram identificadas. O sangue pertencia a George. Todas as evidências indicavam que George havia sido traumatizado dentro da cabine antes de seu misterioso desaparecimento. A atenção dos investigadores foi particularmente atraída para uma cadeira na varanda, que havia sido movida de modo que era possível sentar-se ao lado do corrimão. Eles encontraram marcas no corrimão, como se alguém estivesse sentado nele. Isso levantou suspeitas entre muitos, incluindo o capitão do navio, de que George poderia ter caído da varanda. Mas o corrimão alto e a presença de sangue tanto na cobertura do barco quanto dentro da cabine também levantaram suspeitas de um assassinato que havia ocorrido. Os investigadores começaram a reconstruir a sequência de eventos daquela noite, tentando descobrir com quem George estava passando o tempo e o que poderia ter levado a esta tragédia. A investigação estava apenas começando, mas já era óbvio que eles estavam enfrentando uma história complexa e sombria, cheia de mistérios e reviravoltas inesperadas. Quando as autoridades turcas entraram no navio para começar a investigar o desaparecimento de George Smith, eles decidiram começar interrogando o grupo de rapazes com quem os recém-casados haviam passado tempo na noite anterior. A situação permanecia misteriosa, e cada detalhe poderia ser importante para resolver o mistério. Membros do grupo revelaram que George e Jennifer haviam consumido muito álcool naquela trágica noite. Segundo eles, George estava intoxicado, e eles o ajudaram a voltar para sua cabine, onde o colocaram na cama
tiraram seus sapatos e o deixaram sozinho. Eles também relataram que não conseguiram encontrar Jennifer e presumiram que ela havia retornado à cabine mais tarde. No entanto, há uma série de discrepâncias no testemunho de Josh Askin. Especificamente, ele afirmou que viu Jennifer sair com um funcionário do cassino chamado Lloyd. Josh acreditava que havia uma conexão apaixonada entre os dois e que eles nem sequer escondiam seus sentimentos na presença de George. Mas as filmagens da câmera de vídeo mostraram que às 3h30 da manhã, Jennifer cambaleou para longe, deixando George com seus novos amigos, e os dados do cartão-chave de Lloyd indicavam que ele retornou à sua cabine às 3h25 da manhã, o que foi confirmado por sua namorada, a quem ele acordou ao entrar na cabine. Essas discrepâncias levantaram mais questões para os investigadores e os levaram a acreditar que Josh Askin poderia ter seus próprios motivos para esconder alguns detalhes importantes. A investigação continuou e cada novo detalhe adicionava mais e mais mistério à história. Testemunhos contraditórios. Greg Rosenberg, um jovem de 19 anos, estava aproveitando um cruzeiro em um navio com sua família e amigos. Nesta companhia estavam seu primo Zach Rosenberg e um amigo próximo, Rostislav Kaufman. Todos os três, apesar de suas raízes russas, tinham passaportes americanos e viviam em Nova York. A diversão começou no cassino, onde Jennifer e Greg Rosenberg decidiram tentar a sorte no pôquer. O jogo mútuo durou até tarde da noite e quando o cassino fechou às 2h30 da manhã, o grupo de rapazes decidiu continuar a diversão juntos. Eles se dirigiram à discoteca, continuando a dançar e desfrutar de álcool. Lloyd Bota, o gerente do cassino, também foi visto em sua companhia. Ele se juntou à diversão enquanto os jovens continuavam seu entretenimento noturno. Em seguida, os eventos da noite, conforme descritos pelas testemunhas, começam a divergir à medida que os membros individuais do grupo começam a se dispersar gradualmente para suas cabines. Já tarde da noite, os rapazes estavam visivelmente bêbados e barulhentos. De acordo com as regras de ordem no navio, foi decidido bloquear a entrega para tais pessoas que estão fazendo barulho e se comportando de maneira inadequada. E quando a equipe do navio se recusou a servir 2 visitantes bêbados, os jovens se lembraram que tinham com eles uma garrafa de absinto comprada durante um passeio na ilha de Mykonos. No entanto, os passageiros do cruzeiro eram proibidos de beber seu próprio álcool. Em um certo momento, Josh retorna à sua cabine, que estava no mesmo convés, para pegar uma garrafa especial de absinto que ele disse que tinha planos para. Como se descobriu mais tarde, o absinto era excepcionalmente forte, com uma concentração de álcool superior a 70%, tornando-o uma das bebidas mais fortes disponíveis. George decide ajudar seu amigo e esconder a garrafa. Depois das 3h da manhã, quando o navio já estava completamente quieto, um zelador observador notou algo incomum. Um grupo de jovens, incluindo Greg, Zach, Rostislav, Josh e George, estava bebendo sua garrafa de absinto. Esta circunstância não passou despercebida e tornou-se mais um elemento na investigação. No entanto, não eram apenas os rapazes que estavam bêbados naquela noite. Jennifer, que parecia relativamente sóbria e calma no início da noite, começou a mudar visivelmente. Ela começou a cambalear e, em um momento, até se apoiou no gerente do cassino, Lloyd. Seu comportamento deu diferentes impressões às testemunhas. Alguns pensaram que ela estava tentando manter o equilíbrio, enquanto outros viram isso como flerte. Também permanece pouco claro o que aconteceu depois, entre os jovens cônjuges. De acordo com testemunhas, houve um conflito entre o casal. Talvez estivessem apenas discutindo a noite anterior, brincando ou seriamente, mas em algum momento Jennifer bateu em George. Não estava claro se isso aconteceu de maneira brincalhona ou talvez com raiva. Depois disso,
Jennifer deixou a discoteca por volta das 3h30 da manhã. Jennifer, cambaleando e visivelmente intoxicada, deixou o local de entretenimento, deixando George na companhia de seus novos amigos. Este momento foi o ponto de virada naquela noite. O testemunho de funcionários testemunhas provou ser fundamental para descobrir os detalhes do incidente. Jennifer, andando cambaleando pelo corredor, atraiu a atenção do zelador, que havia notado anteriormente os jovens desfrutando de seu absinto. Ele lhe deu apoio, ajudou-a a chegar ao elevador e observou-a virar à direita quando chegou ao seu convés. No entanto, havia uma estranha discrepância. Seu camarote era à esquerda, mas ela se dirigiu na direção oposta. Jennifer foi posteriormente encontrada dormindo no corredor, longe de seu quarto. 2 guardas e uma oficial de serviço feminina usaram uma cadeira de rodas para levá-la de volta aos seus aposentos. Quando chegaram lá, o relógio já mostrava 4h52 da manhã, mas George não estava lá. As cortinas nas portas da varanda estavam firmemente fechadas e permaneceram imóveis, mesmo com a brisa. Isso levantou questões. George foi capaz de sair para a varanda sozinho depois que seus novos amigos o deixaram na cama. O vice-chefe de polícia, Tite Hyman, e sua esposa estavam descansando em uma cabine vizinha e testemunharam os eventos que se desenrolaram. O casal havia dormido por bastante tempo, mas às 4h da manhã foram subitamente acordados por um barulho em seu andar. Eles primeiro ouviram barulhos altos do camarote número 9062, onde os recém-casados estavam hospedados. Tite Hyman imediatamente ligou para o serviço de quartos para relatar o barulho. Ele também bateu na parede e gritou para seus vizinhos, o que resultou em um breve silêncio. Então, houve uma conversa alta novamente, durando cerca de 3 minutos, e de repente, houve uma discussão alta na varanda. Tite e sua esposa ouviram alguém dizer boa noite várias vezes, como se estivesse tentando expulsar pessoas da cabine. Isso foi seguido por sons, como móveis sendo movidos e, finalmente, um baque alto semelhante à queda de um objeto. Tite Hyman decidiu verificar o que estava acontecendo e abriu a porta. Ele viu 3 homens que não pôde identificar. Vários outros passageiros também relataram barulho alto que soava como um corpo atingindo a cobertura do barco, seguido por um grito de mulher. Mas nenhuma das testemunhas oculares tinha evidências conclusivas de que uma mulher estava dentro da cabine naquele momento. De acordo com testemunhas, 4 jovens entraram na cabine, mas apenas 3 deles eram visíveis ao sair. Surgiu a questão: poderia um deles ter ficado dentro, tentando encontrar dinheiro dos recém-casados que, após um jogo generoso no cassino, podem ter querido roubar? A versão sobre uma tentativa de roubo fracassada parece a mais plausível. No entanto, há álibis para os 3 rapazes, Greg, Zach e Rostislav, que supostamente estavam em outro camarote apenas minutos depois que Tite Hyman viu os 3 homens desconhecidos. Os registros do cartão-chave para o camarote de George confirmaram que os rapazes entraram nele às 4h05 da manhã, de acordo com seu testemunho, e que eles entraram na cabine novamente não foi registrado. Teorias e suspeitas. Versão 1. Roubo. A versão de um possível roubo representa uma das principais. Por todas as aparências, George e Jennifer ficaram bastante bêbados naquela noite. Mas das observações das testemunhas, eles pareciam mais ou menos sóbrios quando saíram do cassino às 2h30 da manhã. Às 3h30 da manhã, no entanto, eles não eram mais capazes de retornar à sua cabine sozinhos, sugerindo possível exposição a substâncias ilegais. Esta teoria é apoiada pelo testemunho de outros visitantes do cassino, que afirmaram que George e Jennifer falavam abertamente sobre ter grandes somas de dinheiro, possivelmente recebidas como presentes de casamento
ou ganhos do cassino. Diferentes testemunhas mencionaram diferentes quantias, mas todas estimaram sua riqueza em dezenas de milhares de dólares. É claro que eles poderiam ter sido vítimas de um roubo. George usava um caro relógio Breitling e Jennifer possuía um caro anel de noivado, tudo indicando que eram ricos. Talvez seus aposentos tenham sido revirados procurando por esse dinheiro. Os vestígios de sangue no lençol provavelmente poderiam ter vindo da tentativa do sequestrador de remover o valioso relógio do pulso de George. Versão 2. Efeito do álcool. A segunda versão dos eventos está relacionada aos efeitos do álcool e alucinógenos. O capitão, ao saber da embriaguez dos passageiros e das pegadas na varanda, concluiu que pode ter havido um acidente involuntário e, por exemplo, durante a briga, George caiu pela borda. Atenção particular é dada à questão da presença de alucinações e seu perigo potencial devido à ingestão de absinto. Especialistas no campo da toxicologia enfatizam que tudo depende da concentração da substância ativa, neste caso, Tujone. Hoje esta bebida está disponível para venda em muitos países europeus, e sua concentração é significativamente limitada pelos regulamentos da União Europeia. Isso significa que no absinto oficialmente vendido, a concentração de Tujone é tão baixa que não é capaz de causar alucinações. No entanto, absinto feito ilegalmente com uma concentração muito maior pode ser encontrado no mercado negro, o que, em teoria, pode causar alucinações. Isso parece improvável neste caso, já que o absinto que o casal Smith comprou foi adquirido oficialmente na Europa e não poderia ter causado tais efeitos. Segundo os especialistas, para atingir efeitos alucinógenos, usando absinto oficial, seria necessário o consumo de uma quantidade enorme, tão grande que dificilmente seria tolerável para o corpo e provavelmente levaria a uma intoxicação alcoólica fatal. Assim, a versão sobre a influência do álcool e alucinógenos neste caso parece improvável e carece de evidências convincentes. O interrogatório dos membros suspeitos da companhia, no caso do desaparecimento de George Smith, representa uma parte importante da investigação. Agentes do FBI conduziram entrevistas com polígrafo com vários indivíduos-chave nesta história, incluindo Jennifer e o gerente do cassino, Lloyd Bota. Ambos passaram no teste do polígrafo com sucesso. No entanto, Josh Askin falhou no teste do polígrafo. Isso pode indicar que ele tinha alguns segredos em relação ao desaparecimento de George, mas também é possível que tenha sido o resultado de táticas especiais de interrogatório usadas para obter mais informações dele. Havia também uma fita de vídeo de 3 rapazes, incluindo russos, brincando sobre o que havia acontecido. Esta fita provou ser uma evidência importante, e os agentes do FBI a levaram em consideração. Um dos rapazes não identificados na fita proferiu a frase: "Nós lhe demos uma lição de parapente sem paraquedas." Esta frase pode sugerir algum tipo de incidente ou piada envolvendo George. Em 2009, todos os 4 rapazes, Greg, Zach, Rostislav e Josh Askin, foram entrevistados por agentes do FBI como testemunhas como parte da investigação sobre a misteriosa morte de George Smith. Zach Rosenberg e Josh Askin se recusaram a dar respostas diretas e invocaram a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que concede o direito de não testemunhar contra si mesmo. Seu testemunho permaneceu ambíguo e parece que eles não estavam dispostos, ou não podiam fornecer um relato completo do que aconteceu. A investigação de George Smith também foi influenciada pelo testemunho de Greg Rosenberg, que estava entre os jovens que estavam na companhia dos que se divertiam naquela noite. Ele afirmou que eles pediram comida para sua cabine naquele dia, o que serve como um álibi fundamental para os rapazes russos. No entanto, há contradições a esta afirmação. Os registros nos logs de serviço do navio
não apoiam tais pedidos, e o serviço de entrega havia sido bloqueado para sua cabine no dia anterior. A equipe foi até instruída a não fornecer nenhum serviço a eles naquela noite. Greg não pode dizer com certeza qual dos passageiros da cabine fez os pedidos. Quando perguntado sobre a natureza do relacionamento entre George e Jennifer, as testemunhas deram respostas diferentes com base em suas observações e lembranças. Greg afirmou que, devido ao consumo pesado de álcool, era difícil determinar quão bom era o relacionamento entre os recém-casados. Ele enfatizou que todos no grupo estavam altamente intoxicados. De seu testemunho, era impossível tirar conclusões definitivas sobre a natureza de seu relacionamento. Josh Askin forneceu informações de que Greg deixou a cabine após pedir comida. No entanto, Greg negou essa afirmação, declarando que nunca saiu. Essas contradições tornaram a investigação ainda mais complexa e exigiram mais verificação e apuração de fatos. O que era importante nas palavras de Greg era que ele não tinha informações sobre se Jennifer ou Lloyd Botta estavam envolvidos no desaparecimento de George. Mas ele insiste que o evento não foi acidental. O jovem afirmou que algo louco aconteceu naquela noite que será revelado a todos, mais cedo ou mais tarde. Em dezembro de 2019, Greg Rosenberg foi assassinado e sua morte também permanece sem solução. A polícia está investigando uma possível ligação entre seu assassinato e a morte de George Smith. A busca por respostas. O misterioso desaparecimento de George Smith tornou-se um verdadeiro mistério que lançou uma sombra sobre sua família. A situação ficou cada vez mais complicada e o comportamento dos parentes, após esta tragédia, atraiu a atenção tanto do público quanto das autoridades policiais. A família Smith continuou pressionando as autoridades, exigindo que a verdade e a justiça fossem reveladas. O caso do desaparecimento de George foi transferido do escritório regional do FBI em Connecticut para o escritório do FBI em Nova York. Sua persistência e, mais importante, sua capacidade de chamar a atenção do público através da mídia renderam poucos resultados. Para tentar resolver este segredo obscuro, a família ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que pudessem ajudar a encontrar e punir os responsáveis. Eles também pediram um boicote à empresa proprietária do navio, que acreditavam estar tentando encobrir o incidente para manter os lucros. O relacionamento entre os pais e a jovem esposa de George, Jennifer, foi interrompido após o incidente. Uma revisão minuciosa de seu comportamento começou publicamente. Ela parecia muito controlada, muito comedida. Sua reticência e falta de vontade de compartilhar informações suficientes levantaram suspeitas. Ela alegou estar seguindo as instruções dos agentes do FBI e fazendo apenas o que lhe foi dito. A família Smith, em sua busca por justiça e verdade, eventualmente perdeu a fé em Jennifer quando ela aceitou uma oferta da empresa de julgamento para resolver o processo independentemente por $1 milhão. O movimento pareceu para eles uma traição e uma fuga de novas alegações contra os organizadores do cruzeiro. A família Smith ficou desapontada com a falta de transparência na investigação das autoridades turcas e sentiu que Jennifer foi muito rápida em aceitar a oferta. Eles estavam convencidos de que Jennifer estava escondendo algo e não estava mostrando o interesse adequado em descobrir o que havia acontecido. Jennifer, por sua vez, alegou que não se lembrava de quase nada daquela noite, após as 2h30 da manhã, e nem sequer estava ciente de que a equipe do navio a havia encontrado no corredor e a devolvido à sua cabine. A investigação turca não satisfez a família Smith e sua crença na justiça. Céticos em relação às descobertas oficiais, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos
e contrataram a ajuda do cientista forense independente Henry Lee. Henry Lee conduziu uma série de estudos na cabine e na varanda, cujo trabalho não foi incluído na investigação oficial. Essas investigações revelariam informações-chave sobre o que havia acontecido e poderiam confirmar uma das duas principais versões dos eventos: assassinato ou acidente. De acordo com Henry Lee, a altura da varanda torna uma queda dela improvável. Poderia ter sido o resultado de um terceiro empurrando George, ou, estando em algum estado insano, ele poderia ter subido na cadeira sozinho e caído. No entanto, a última versão levantou muitas questões e dúvidas. O especialista pretendia realizar um experimento com um manequim para simular uma queda da varanda, mas a empresa proprietária do navio recusou esse pedido. Os parentes de George alegam que esta decisão foi tomada para dificultar suas tentativas de estabelecer a verdade. Henry Lee também realizou investigações na cabine, na varanda e no barco, mas os resultados dessas investigações permaneceram indisponíveis para o público. Ao mesmo tempo, o FBI interveio e começou a conduzir sua própria investigação. Muitas de suas descobertas e achados também permaneceram em segredo. Obviamente, o foco do FBI estava nos 4 jovens que passaram a noite com George, Josh Eskin e os 3 russos Greg, Zach Rosenberg e Rostislav Kaufman. Seu testemunho era em grande parte inconsistente com o das outras testemunhas, tornando a situação estranha e confusa. A história do desaparecimento de George Smith continua a ser um profundo mistério, envolto em circunstâncias misteriosas e desconhecidas, com uma longa investigação e muitas teorias. A família Smith e seus entes queridos continuam se esforçando para descobrir a verdade. Eles inicialmente suspeitaram de Jennifer, mas depois conseguiram se convencer de sua inocência e aumentaram o valor do pagamento do processo contra a empresa. Esse valor foi dividido entre a família e eles garantiram a divulgação dos resultados da investigação da empresa proprietária do navio, incluindo declarações de testemunhas e outras informações. Jennifer ficou com as lembranças de seu primeiro marido e se dedicou a organizações de caridade em sua memória, esforçando-se para fazer o bem. Vários anos depois, ela se casou novamente. Um caso sem solução. Apesar dos esforços do FBI e longas investigações, eles nunca descobriram o que realmente aconteceu ou onde estava o corpo de George. Eventualmente, o caso foi encerrado e o incidente foi considerado um acidente. O FBI determinou que não havia evidências suficientes para continuar a investigação, segundo a declaração oficial do FBI. O mistério do desaparecimento de George Smith permanece sem solução. Sua família continua em busca de respostas quanto à causa de sua morte. A incapacidade de honrar a memória de George em seu túmulo é agonizante para seus entes queridos, e eles permanecem esperançosos de que mais cedo ou mais tarde serão capazes de resolver o mistério e finalmente aprender a verdade. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.